Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. Aloha, bem-vindo à família Ho'oponopono. E hoje tem um tema importante que nós vamos falar, que é a respeito da dificuldade que nós temos na nossa vida. Todos nós enfrentamos dificuldades. Você está passando por alguma situação hoje, assim, de dificuldade, que não sabe o que fazer, como fazer, o que pode acontecer de pior ou de melhor? Muito bem, esse vídeo aqui vai te dar um passo a passo assim de algumas questões que vai te fortalecer aí diante daquilo que você está vivendo. E se você quiser participar do nosso canal lá no WhatsApp, nós temos mensagens de sabedoria. Todo dia uma mensagem especial para você, uma mensagem que é enriquecedora, uma mensagem que faz você refletir e melhorar a tua vida. Então, vamos lá. Primeira coisa, Dr. Paulo, estou passando por uma dificuldade e isso está me causando estresse, uma ansiedade. Nós falamos, inclusive, a semana passada a respeito da ansiedade, principalmente pela dificuldade em lidar com as questões. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte: a dificuldade que você tem aí na tua vida, ela é temporária, ela vai passar. Dr. Paulo, mas será que isso daí ajuda eu pensar dessa forma? É claro que ajuda, né? A gente precisa entender que tudo na vida é transitório, não tem algo que vai se tornar fixo na nossa vida. Então, tem momentos que são difíceis na nossa vida? São, mas são temporários. E cada vez que eu penso o seguinte, isso vai passar, isso vai passar. É um mantra que eu tenho para mim quando eu estou naquele momento de dificuldade, que na verdade eu já fiz tudo o que podia fazer, não depende de mim, não consigo controlar essa situação. Então, para me confortar e para eu sentir uma energia diferente, eu começo a falar, tudo isso vai passar, e vai, porque as situações da nossa vida são temporárias, elas são ciclos, elas são fases. Então, o nosso primeiro mantra é, tudo isso vai passar. Anota, faz, respira fundo e vai mesmo. Pode ser de certeza absoluta. Eu tenho uma aluna que certa vez me disse, Dr. Paulo, mas para mim não passa. Eu falo assim, bom, não passa porque talvez você ainda não mudou algumas coisas que deveria mudar ou fazer ou aprender a respeito daquilo que você está passando. Pronto, ok? Segundo, nas dificuldades encontramos ou reconhecemos algo surpreendente que se chama força interior. É isso mesmo, nossa força interior, porque é nos desafios que a gente começa a perceber que nós temos uma capacidade muito grande de lidar com os obstáculos. Dr. Paulo, será que isso é verdade? É muito simples. É só se você se perguntar, você já passou por uma dificuldade? Já. E como foi? Você passou por ela? Passei. Muito bem. Porque você encontra a força, você estimula as suas forças, a gente sai da zona de conforto, porque o estresse ele faz a gente sair da zona de conforto, e aí a gente supera. Pode levar um determinado tempo, pode levar um jeito especial para fazer as coisas, mas a gente supera, pode ter certeza. Então, tudo é uma questão da gente olhar e entender que tem algo dentro de nós, sabe? Uma garra, uma força, uma esperança que vai motivar a gente a dar o melhor para mudar essa situação. Então, respira fundo, calma e acredita mais em você. O terceiro ponto é, tudo na vida é um ciclo. E às vezes precisamos abrir mão de algo para ganhar outro. E isso é super importante eu entender. Por quê? Porque, primeiro, tudo começa, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Tem perdas que nós vamos ter nesse caminho, nesse ciclo? Sim, nós vamos ter algumas perdas. Mas às vezes essas perdas são importantes para a gente ter outros ganhos. Nem sempre na vida nós vamos ganhar. Tem muitos momentos da vida que nós vamos abrir mão de algumas coisas para ganhar outras. E abrir mão é importante, é criar o desapego. Você hoje está passando um momento difícil? Dr. Paulo. E sabe, eu queria. Respira fundo. Aceita como é. Está no seu controle? Então faz o melhor. Não está? Então solta, aceita. Isso não é resignar-se, isso é abrir mão de algo que você gostaria de ter para ganhar um outro maior lá na frente.
Mas ganha mesmo, doutor Paulo? Porque a gente sempre está preocupado em ganhar. Na verdade é assim, eu te garanto uma coisa, quando você abre mão de algumas coisas, outras coisas aparecem lá na frente para você. E são muito importantes, só que eu não consigo perceber agora, nesse momento. Quando eu evoluo, cresço, melhoro minha idade, minha consciência, o que for, eu vou olhar para aquilo e falar assim, não é que tinha que ser assim mesmo? E a maioria das coisas você vai revelar a você mesmo que assim, ó, tinha que ser assim. Muito bem. Quarto ponto, não duvide de você. Lembre-se, a vida sempre estimula o seu melhor. E é realmente isso, né? Acontece algumas coisas dentro de nós que é para dar o nosso melhor. Acontece algumas coisas na nossa vida que é para tirar a gente de um caminho e para o outro. E às vezes a gente briga com a vida. Então a vida ela está te estimulando o melhor, não o pior. Embora, como eu disse anteriormente, nem sempre a gente reconhece isso. Então respira fundo de novo, fala assim, não, a vida está me dando o melhor e eu vou buscar o melhor. Às vezes eu estou batendo cabeça, sabe quando a gente é meio cabeça dura com alguma situação e a vida está falando assim para você, olha, não faz desse jeito, não é por aí. Vai por aqui que é muito melhor para você, não para outra pessoa, para você. Então, tenta se conectar, ter uma intuição a respeito das coisas que vêm pela frente. O quinto ponto é, foque no que você tem, não naquilo que falta. Muita gente fala assim, doutor Paulo, está faltando isso, está faltando isso, está faltando aquilo para me fazer isso. Não! Foque nas estruturas, nas ferramentas que você tem. Tenho isso. Dá para fazer? Vou tentar. E quando eu foco no menos, nada dá certo. Eu tenho medo, insegurança, incerteza, eu desconfio, meu pensamento fica pessimista. Mas no momento que eu começo a focar no que eu tenho, não no que falta, no positivo, as coisas começam a melhorar. E como eu faço isso, doutor Paulo? Pela gratidão, agradecer pelo que você tem, não pelo que está faltando. O que está faltando eu vou conquistar com o tempo, com certeza. Algumas, é claro, terão um grau de dificuldade maior, sim, como tudo na vida. Nem tudo na nossa vida veio assim, caiu, veio de mão beijada. Então a gente precisa entender esse processo. E claro, focar no melhor, não no pior. O outro ponto é, como você lida com as questões aí que está acontecendo com você, é que vai fluir o seu caminho. Se de repente eu estou pensando negativamente, isso vai moldar o meu futuro, é minha reação em relação ao que eu estou vivendo. Se é só pessimismo, se não vai dar certo, eu não tenho sorte, me amaldiçoaram, fizeram macumba para mim, é só o pior. Se você tem essa perspectiva, o que vai acontecer com você? A sua energia, a sua reação pelo que está acontecendo contigo, os medos, a ansiedade, vai formular a rota da tua vida. O teu caminho vai ser esse. Então, aquilo que nós vibramos, aquilo que nós acreditamos, é o que vai fazer a força. Se você acredita com força, com fé, com muita confiança, vai abrir o teu caminho. As oportunidades surgem, melhoram, eu capto, eu começo a olhar as coisas mais positivamente. E aí funciona. Agora, o que eu preciso entender? Um outro ponto é assim, tudo na vida volta ao equilíbrio. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que vai passar. Sabe que tem uma história que revela isso, né? Aquela história do rei que reuniu os sábios e chegou e falou para os sábios, olha, eu quero alguma coisa que me dê extrema sabedoria. Fizeram um anel para ele colocou o anel e lá dentro do anel tinha a sabedoria. Só que os sábios falaram, abre quando você estiver no momento propício para isso. E aí o reino uma vez foi invadido. E o rei, claro, né, foi assolado por aquele exército, ele saiu fugido. E ele estava lá no meio da floresta tal, e de repente os soldados cercando tudo, ele falou, meu Deus do céu, é agora, né? É agora que o negócio complicou. E ele abre o anel, num momento de desespero. E o anel tem uma mensagem, né? E diz mais ou menos assim, tudo isso vai passar. E aí ele percebe, se encolhe lá na relva, confia, o exército passa e ele foge para o reinado vizinho.
Quando ele chega no reinado vizinho, que era o aliado dele, ele pede ajuda para reconquistar. E depois de um bom tempo consegue reconquistar o reino novamente. E nisso, numa comemoração que ele está lá, todo mundo sentado comemorando, todo mundo feliz, ele abre o anel e diz assim: tudo isso vai passar. Qual que é a mensagem? A mensagem é que se você tem um momento de dificuldade, se você está passando aquele momento de terrível para você, que está te dando ansiedade, está te dando tudo, respira, calma, isso vai passar, não é eterno. Isso vai passar. Quando chegar o momento bom, lembre-se, isso também vai passar. A única diferença é que quando você estiver num momento de dificuldade, você tem que reunir tua força, tem que reunir o melhor em você para superar o obstáculo. E quando você estiver no melhor momento, aproveita ele. Aproveita o máximo que puder. Abrace as pessoas, diga eu te amo, perdoe, não carregue mágoa, tenha prazer, tenha felicidade, que esse é o melhor momento da tua vida. E esse momento a gente tem que saborear, segurar ele. O outro a gente tem que aprender. E aí, é claro, né? No final, você vai ver que o tempo ele está a seu favor. Ele não está contra você. Tem coisas que demoram um determinado tempo. E aí você fala, mas não podia ser mais rápido? Então, já fiz todo o meu possível, todo o meu melhor? Já. Então, continua fazendo que vai chegar o tempo certo. Então, Paulo, mas o que é esse tempo certo, né? O tempo certo é que às vezes a gente precisa aprender alguma coisa. Eu não sei o que é, porque para cada pessoa é uma experiência diferente. Mas uma coisa é certa, o que será que eu preciso aprender com isso? Cada dificuldade traz consigo lá um aprendizado guardado. E a gente aprende muita coisa. Eu vou te dar um exemplo. Você já passou dificuldade no relacionamento? Já, Dr. Paulo, o que você aprendeu? Você já passou dificuldade no trabalho? Já foi, por exemplo, desligado do trabalho? O que você aprendeu? Uma dificuldade em família, o que você aprendeu? A gente vai aprendendo coisas. Se você anotar tudo que você aprendeu, você vai ver quanta sabedoria tem aí dentro de você. Então, nesse momento de dificuldade que você está vivendo, se de repente você quer que passe rápido, respira de novo. Tá? Não deixa a ansiedade tomar conta de você. Fala que isso vai passar e vamos lá. O que eu preciso aprender para passar de uma maneira melhor? Será que não é um teste para mim? Será que não é algo significativo, profundo? E a reflexão de hoje é isso. É eu parar diante da dificuldade, reunir o meu melhor, não deixar as emoções tumultuadas tomarem conta de mim, não resolver nada nessas emoções extremamente quentes, tá? E de repente eu buscar a lição, o que eu preciso aprender para que isso passe para outro nível. E eu tenho certeza absoluta que vai passar. Então, hoje é um vídeo especial para você que está passando por dificuldade e a regra é: dê o seu melhor. Bom, eu encontro você num próximo vídeo ou lá na nossa comunidade. E claro, aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Até mais!